Estamos de volta com Tribuna Independente nessa noite em que a temática é a santidade, processo de canonização, Padre José de Anchieta. Amigos, eu tenho a alegria de receber o Padre César Augusto dos Santos, jesuíta, ele que é o vice-postulador da causa de canonização do Padre José de Anchieta e que tem um trabalho como diretor de programas brasileiros e portugueses da Rádio Vaticana. Inclusive, depois de amanhã, o senhor está voltando para o Vaticano. Volto. Como que é esse trabalho que o senhor faz, por exemplo, de estar à frente de uma causa como essa? A igreja é extremamente séria, rigorosa. Se fala da necessidade de um milagre. Sem o milagre, não há possibilidade de ser declarado santo. Isso é verdade? É verdade. E agora se ampliou um pouco. Então, no caso de Anchieta, por exemplo, tem toda essa série de milagres. Mas existe também quando se mostra a amplitude da devoção. Ou seja, passado 400 anos, ou mais de 400 anos, e a devoção está firme, e ampliou, cresceu, né? Então, a gente olha o Brasil, a gente olha a Europa, qual o tamanho, quem é maior de quem. E a gente vê que está aí. Então, isso é um sinal firme de Deus. Ou seja, então, o milagre é importante, mas não é só o milagre, né? Tem que mostrar que, de fato, o povo, então, quando morre alguém com fama de santo, a igreja espera um pouco para ver se, de fato... Tem algo sólido ali. Ou foi um momento de emoção, certo, mas se a coisa continua, né? No caso de Anchieta, mais de 400 anos, está aí. Mais questões, mais perguntas e telespectadores. Vamos lá, Paulo. Dalcides, a Suzana, de Botucatu, está perguntando, padre, como um estrangeiro vindo de uma cultura completamente diferente, falando uma outra língua, consegue conquistar a confiança dos indígenas e como eles se comunicavam? Olha, eu acho que aí é ação de Deus. Porque imaginar um rapaz, né, com 18 anos, europeu, tendo sido aluno da Universidade de Coimbra, mas por um chamado de Deus se sente movido. Ele lia as cartas, escutava as cartas que eram escritas aqui do Brasil, contando como era, e também do Francisco Xavier lá na Índia. Então ele pede, vem para cá. Quando a gente vê como é que é essa subida lá de São Vicente aqui para o Planalto. Então foi de gatinhas, né? Então tem tudo isso contado. Depois chega, então, e lamaçal, escorrega e vem. Perigos de insetos, de animais selvagens, né? Depois uma outra cultura. E ele se dedica, ele se entrega, ele confia a Deus. Tem momentos difíceis? Tem momentos difíceis. Ele recorre a Deus. Então, só mesmo a gente... né? E ele doente, né? Só mesmo a gente entendendo que é uma ação de Deus, ou seja, ele tira de dentro de si aquilo que ele tem, que é a ação de Deus, e se torna grande. Então, ou seja, ele foi rico de dons, mas ele colocou tudo isso a serviço de Deus e foi muito humilde. Então eu entendo isso, né? Porque de fato, se a gente for olhar assim, como é que pode? E ele era querido pelos indígenas, ele era amado por todos, né? E quando ele era professor, aqui em Piratininga, ele era acordado às vezes porque os meninos indígenas queriam resolver alguns problemas. E ele atendia, e não tinha livros. Então, e eram classes misturadas. Então, ele escrevia à mão, né, a tarefa para cada um, né? Era uma aula personalizada. Então, é muito carinho, muita dedicação. É comum... nesse processo todo, que se investigue com seriedade, com profundidade, todos os aspectos. Tanto assim que, quando eu acompanhei um pouco mais de perto, assim, vendo os relatos da história de canonização de São João Bosco, o Dom Bosco, eu percebi pelos relatos que fui encontrando da época, alguns que se colocavam, entre aspas, como advogado do diabo, mas fazia parte ali da metodologia. Alguém que ia tentar encontrar alguma coisa. No caso de São João Bosco, por exemplo, a grande pergunta é quando é que ele rezava, porque tinha uma vida muito ativa e diziam, a espiritualidade dele, ele reza pouco. E esse era um ponto que se deixava em dúvida, será que vai ter canonização ou não? Tem algum ponto
em que os advogados do diabo, nesse sentido, diriam, olha, tem alguns pontos aqui que ainda deixam interrogação. Não, nesse caso não. Nesse caso não, porque todos os pontos do Anchieta, se a gente vê um homem dedicado a Deus, entregue a Deus... Há uma unanimidade. Se a gente vai ler as poesias, vai ler os escritos, né? E, para mim, o momento chave, crítico da vida dele, onde ele mostra a santidade, foi quando ele esteve preso em Peruíbe, hoje Ubatuba. Ele vai com o Padre Nóbrega para tentar a paz com os tamoios, mas depois o Padre Nóbrega tende a ir a São Vicente, ele fica sozinho, fica lá por 2 meses. Então, você imagina um rapaz, já deveria estar na casa dos seus 30 anos, que não é padre ainda, não tinha ninguém para celebrar a missa para ele, nem para se confessar, e era somente ele e Deus. E todo dia os índios chegavam e falavam assim, olha, amanhã vai ser a sua festa. O que é a festa? É o banquete antropofágico, ou seja, ele ia virar churrasco, alimento dos índios. Por outro lado... Isso era uma pressão psicológica na época? Não era. Era algo que poderia acontecer. Porque os índios, eles... a gente vai perguntar por que os índios faziam isso. Não era porque tinham fome. Dentro da cultura deles, isso era a celebração da vingança. E era algo muito importante porque eles matavam aqueles que tinham matado os seus ancestrais. Certo. Ou então alguém que parecia valoroso. No caso do Padre Anchieta, ele era espanhol, mas era alguém colocado pelos portugueses. Uhum. E os tamoios eram mais ligados aos franceses e tinham os portugueses como inimigos. Então, Anchieta tinha de provar por A mais B que ele era amigo, mas ele corria o risco. E ele viu, quando ele estava lá como refém, alguns serem consumidos dentro desse banquete. Por outro lado também, então, tem isso o risco de vida. Depois tem o risco do voto de castidade. Imagina um rapaz jovem e as índias estavam em cima dele. Uhum. E ele firme. Por exemplo, quando eles chegam, Anchieta e Padre Nóbrega chegam para se tornarem reféns, os índios sabem acolher. Então, deram uma oca para eles morarem, deram pessoas para ajudarem, e também ofereceram mulheres. Uhum. E aí eles falaram, aí eles ficaram muito estranhos. Mas como é que eles não... Entendeu? Porque para eles era muito normal. Fazia parte da cultura. E Anchieta, então, ele é assediado pelas índias. E ele fica firme. Depois de muito tempo, ou seja, aí que mostra a força da espiritualidade dele. Porque não tem com quem conversar. Eu preciso de um apoio espiritual, eu preciso falar com você. Não, era ele e Deus. Ninguém mais. Abandonado. Quando ele vê que a situação está difícil, ele corre risco de vida e ele não sabe como é que vai ser, porque ele está sendo assediado, ele está firme, ele vai então, pede a Nossa Senhora, né, que o ajude. E promete a Nossa Senhora escrever um poema sobre ela, que é o famoso poema da Virgem. Mais de 5.000 versos, é isso? Isso. Só que ele não espera, ele tem tanta fé na ação de Maria, que ele não espera sair de lá. Ele começa a escrever na areia. Então, essa imagem que a gente tem, que talvez seja mais popular, do Anchieta escrevendo, sim, é a imagem do Anchieta refém, sabendo que Nossa Senhora vai libertá-lo, que ele vai sair dali casto, vai ser com vida e casto. Quando a gente tem contato com histórias assim, de grandes místicos, grandes homens que marcaram a humanidade, a gente diz, só aí já existe o milagre. Né? Pois é. Como se não houvesse necessidade de mais milagres. Mas no caso, por exemplo, metodologicamente, a igreja pede milagre. Uhum. Recentemente, teve algum milagre específico que deu um impulso à causa? Não, porque exatamente agora, nesses momentos, então, eu sou vice-postulador, tem também o Padre Nilson Marocha, que está em Goiás, que também é vice-postulador. Nesse momento, nós estávamos estudando alguns possíveis milagres, pelo menos 3. Né? Mas isso, ele aqui no Brasil, lá em Roma, mas aí eu fui chamado exatamente para colaborar na feitura da posícia, ou seja, desse processo. O último milagre comprovado é o
que veio à tona depois que ele foi beatificado é de uma menina, de uma criança que nasceu sem o osso do calcanhar. E a avó, sendo da região lá de Anchieta, ela todo dia, na hora do banho, pegava... É um envelopinho que dentro tem uma seda tocada no osso da Anchieta, é o que a gente chama de relíquia. Tocava ali esse envelopinho no lugar do osso e rezava. 15 dias depois, apareceu alguma coisa dura, né? Levou o médico falou... Não tem o que a ciência possa explicar. Então, e aí, tudo bem, e a família ficou muito contente, mas a família não noticiou isso. Só veio à tona, isso aconteceu na década de 60, quando Anchieta foi beatificado. Então, Dalcídio, também tem isso. Muitas vezes acontece um milagre, mas as pessoas, por um motivo ou outro, não falam. Ou tem um milagre, mas não tem o registro do médico, não tem uma radiografia. Então, você sente que mas você tem de comprovar que, de fato, ali foi uma ação extraordinária de Deus, por intercessão de Anchieta, mas foi a ação de Deus, é Deus que faz o milagre. Né? Eu prometi no primeiro bloco que eu iria, assim, pedir ao senhor para contar exatamente em que pé estão as coisas e o que está prestes a acontecer. Em primeira mão, assim, para todo o Brasil, o que está prestes a acontecer? Podemos esperar, né, proximamente, né, eu acredito que será ainda este ano, que o Santo Padre vai anunciar a canonização de Anchieta. Por quê? O Dom Raimundo Damasceno Assis, presidente da Conferência Episcopal do Bispo do Brasil, da CNBB, entregou ao Santo Padre uma petição para a canonização. E o Santo Padre procurou se informar e tudo mais. Mais tarde, ele então pediu que o seu prefeito da Causa dos Santos, cardeal Ângelo Amato, chamasse o postulador-geral da Companhia de Jesus. Foi chamado e pediu, olha, por favor, vão adiante, façam o posício, né? E entregue. E isso foi feito. O que é posício? É o processo em que são os 6 capítulos, em que vem a primeira biografia do santo, e depois algumas possíveis dúvidas, como você falou, exatamente algo que de fato mostra que de fato ele merece. Vem a cartas postulatórias, então no caso de Anchieta, de cardeais, bispos, autoridades civis. Depois vem então essa amplitude do culto, em que a gente mostra que, no caso de Anchieta, está espalhado por todo o Brasil, não é só São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, não, é muito mais do que a gente pensa. Depois, um número grande de igrejas, capelas dedicadas a ele, altares e instituições com o nome dele, tudo isso a gente coloca tudo provando, ou seja, com nome e endereço. Perfeito. Entende? Depois vem, então, a questão das graças também, um número gigantesco, e o problema que a gente teve, que deveria ter um número reduzido de páginas. E aí a gente tem de fazer... A dificuldade em enxugar. Isso. E depois também a iconografia. Então, isso tudo foi entregue agora no final de janeiro. Há quanto tempo o senhor está se dedicando a essa causa? Este ano, completo 18 anos. 18 anos? Mas, olha, agradeço a Deus estar envolvido com isso. Imagina, se a gente já está assim, com o coração pulsando, a gente já quer que aconteça logo, imagine para alguém que manhã, tarde e noite se dedicou de uma forma intensa e exaustiva ao longo de 18 anos. Não, foi. Como é que está esse coração? Não, tá bom. Não. E aí, exatamente, para você estava falando do Dom Bosco, né? Exatamente para poder fazer uma coisa mais científica, um trabalho mais científico, aí eu fui fazer um mestrado sobre isso. Entendeu? Eu quis exatamente levar para um ambiente universitário, acadêmico, para tirar um pouco, porque existe muita coisa na história do Padre Anchieta que você vê que você duvida, mas isso aí, entendeu? Então, aí a gente aprofunda, tendo toda uma assessoria acadêmica, que aí é a professora, mas veio o que está por detrás. Então, foram 4 anos estudando. Lá em Roma? Não, aqui no Brasil. Aqui na PUC de São Paulo. Mais questões e perguntas de telespectadores, vamos lá. Alcides, quem pergunta é o Joel Schneider, ele é daqui de São Paulo mesmo, e ele questiona, Anchieta possivelmente teve de ir contra o desejo dos portugueses, padre? Se ele era um defensor dos índios, certamente o fez, já que são vários os relatos de colonizadores que escravizavam os nativos. Então, não só Anchieta, mas todos os missionários
né? Então a gente tem alguns missionários até que foram ameaçados de morte, né, pelos portugueses, e a gente, como eu falei antes, os jesuítas foram expulsos de São Paulo uma primeira vez por causa disso, e Anchieta também desagradou muita gente. E ele diz, eu vim aqui para todo mundo, mas em primeiro lugar para trabalhar com os índios. Né? Então isso ele enfrentava com doçura, com mansidão, mas ele tinha consciência. Clareza da missão. Exatamente. Porque quando a gente pensa um jovem com os seus 20, 22, 23, é isso? Saindo da própria terra, vindo para uma terra onde tinha que começar praticamente do zero. 19 anos, chegou aqui com 18, 19 anos, é isso. Tinha que ter um ideal, assim, algo que realmente fosse avassalador, né? Quando a gente fala, por exemplo, de oração, existe alguma oração específica ao beato Padre José de Anchieta? Olha, nós criamos, e existe quando havia o escritório da Cananda, que é o escritório para a canonização de Anchieta, e hoje a gente também tem alguns livrinhos, algumas livrarias católicas, você encontra um devocionário ao Beato Anchieta, onde tem uma novena e tem a oração ali. A gente fez esse livrinho no tempo da Cananda, está na 2ª edição. Mas, o que eu diria? Uma oração própria de Anchieta seria uma oração tipicamente naciana, né? De Inácio de Loyola, já que a espiritualidade de Anchieta exato, jesuíta naciana. Então, é encontrar Deus no mundo, entendeu? Essa contemplação na oração. Quando o pessoal fala, a cama de Anchieta em Itanhaém, né? Então, inclusive, muita gente vai lá para visitar. Isso. Quando houve a inauguração da passarela, eu fui chamado, eu falei, olha, tudo bem a gente chamar de cama de Anchieta, mas Anchieta jamais dormiu nessa pedra. Né? O que é isso? Ele fazia o seu retiro espiritual, o retiro de 8 dias ou mais, ali na praia de Itanhaém. Tá. E no fundo tem esse rochedo que ele poderia subir, sentar, então é como se fosse um divã, e ali ele olhava o mar e contemplava a natureza. Então, uma oração estilo Anchieta é uma oração, né, da vida, uma oração que contempla a natureza e que você fala a Deus como um grande amigo. Não é? Então, quando você quer pedir alguma coisa a Anchieta, eu acho que é uma coisa, pelo menos eu na minha vida, eu falo Anchieta, olha isso aí, dá um jeito. Entendeu? Eu não faço nada. Não, imagina a sua devoção, porque 18 anos se dedicando a essa causa, acompanhando passo a passo. E eu gostaria de saber se por acaso tem algum site que as pessoas possam entrar, tem alguma referência que quem está agora nos assistindo de todas as partes do Brasil está acompanhando e de repente quer alguma informação a mais, tem alguma coisa específica, mais oficial? Então, eu diria a você, não sei dar o endereço, mas tem uma página do Facebook dedicada a Anchieta, eu acho que é Padre Anchieta. Padre Anchieta, perfeito. Entendeu? E aí é fácil encontrar. Padre, eu quero te agradecer muito por ter vindo. Era um tema que há meses a gente estava querendo abordar aqui no Tribuna Independente. Recebi nessa noite Padre César Augusto dos Santos, que é jesuíta, vice-postulador da causa de canonização do Padre José de Anchieta. Muito obrigado por ter vindo. Eu agradeço, Dalcides, agradeço nossos telespectadores e vamos torcer para que isso que a gente espera aconteça, né? A gente só pode falar que vai acontecer depois que o Santo Padre assinar. Mas me parece que estamos ali, né? Estamos nos 44 minutos do segundo tempo. Exatamente, estamos esperando e nós teremos, ou seja, padroeiro nosso, né? Nosso que eu digo do Brasil e fica aqui o seu compromisso, assim que acontecer, voltar para cá, pode ser? Com certeza. Obrigado, de coração. E eu quero terminar o programa e deixar para que ele termine, que já começou de uma forma tão bonita, vai terminar de uma forma bonita. Naldo José, ficou feliz de participar com a gente? Fiquei muito feliz, muito obrigado, Dalcides, e a toda a produção aqui do Tribuna Independente e a toda a direção da Rede Vida, né, na pessoa do seu neto, que abriu esse espaço maravilhoso. Muito obrigado. E Fortaleza está, com certeza, de braços abertos para a gente ama Fortaleza, a gente recebe muitas correspondências de Fortaleza. Que bom que você participa pelo tribuna@redevida.com.br. Muito obrigado. Deus te abençoe. Você é da comunidade Shalom? Eu faço parte da obra Shalom, sou um pescadinho, né? Que foi conquistado ali
no acampamento de jovens Shalom. Então, o Pescadinho, Naldo José, nessa noite, canta pra gente e termina o programa. Vamos Uma lá. boa noite para você, telespectador. A gente está de volta na segunda-feira. Muito boa noite. Agarra o seu chinelo na presença do Senhor. Se é pra balançar, que seja para seu louvor. Vamos mostrar pro mundo que o cristão pode louvar. Na presença de Deus o cristão pode balançar. Acaba o seu chinelo na presença do Senhor. Se é pra balançar, que seja para seu louvor. Vamos mostrar pro mundo que o cristão pode dançar. Na presença de Deus o cristão pode balançar. Cima! Isso é forró em Deus. Consciência, balança, cristão. Acaba o seu chinelo na presença do Senhor.